Eu aprendi inglês do zero, sozinho, sem ter condições de ter feito intercâmbio, a princípio pagar um curso de inglês, né, ali para eu estar aprendendo um pouco mais, nem professor particular. E se você, assim como eu, quer aprender inglês do zero sozinho, fica nesse vídeo aí que eu vou te mostrar os passo a passos que eu tive e que eu fiz para poder alcançar aí um certo conhecimento na língua inglesa. E antes da gente ir para o vídeo, eu já peço, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário também, ativa o sininho para você receber notificações de vídeos e sabendo que a gente sempre tem um encontro aí todos os sábados às 18 horas. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O desejo de aprender inglês vem desde novo na minha vida. Hoje eu tenho 35 anos e em dezembro eu faço 36. Então, há 23 anos, 22 anos atrás, eu bem mais novo aí, eu tinha o desejo de aprender essa língua. E o interesse começou ali pelos videogames, filmes que eu via. E eu sempre tive vontade de viver o sonho americano, viajar para os Estados Unidos. E eu sabia que o primeiro passo era aprender inglês, mas como se eu não tinha dinheiro, não podia fazer intercâmbio, pagar um curso de inglês, então eu desenvolvi alguns passos aí sozinho para poder alcançar pelo menos o básico do inglês para poder viver esse sonho. Não, eu ainda não fui para os Estados Unidos, porém eu já estive na Europa, no Chile e em alguns outros países e tive contato com pessoas que falam inglês. E sim, eu pude me comunicar muito bem com essas pessoas, com o inglês que eu comecei sozinho e até onde eu cheguei hoje. Como é que eu comecei? O primeiro passo foi no interesse de jogar videogame, onde você não tinha muito na época aí videogames e jogos dublados e as missões todas elas eram em inglês. Então a gente ia por dedução, se você não soubesse uma palavra ali no contexto, ou se você soubesse uma palavra específica e de repente ele jogando o jogo você saberia o que era para fazer. E eu tinha um dicionário ali no meu quarto, na estante que ficava lá. Sempre tive muitos livros ali para ler. E o que me chamava muita atenção era o dicionário, porque era o único meio que eu tinha na época para aprender as palavras no inglês e para passar de algumas missões. Então eu aprendia verbos, expressões e tinha ali como se falava as palavras, tinha como se usar ela em frases. Porém, eu cometi alguns erros que era aprender listas de verbos assim sem muito sentido ou lista de palavras que não fazia sentido sozinho. Por exemplo, dog, car, bus. Eu sabia o que era a palavra, mas não sabia usar no contexto. Até porque eu não conseguia criar frases. Então esse foi o meu primeiro erro ao aprender inglês e eu quero dizer para vocês, não aprendam palavras soltas. Aprendam classes de palavras e como usá-las no seu dia a dia. Um outro erro grande meu foi, depois que eu aprendi o que era verbos, focar muito em gramática, apenas gramática, gramática, gramática. Eu sabia muito da teoria, mas não sabia colocar na prática. Então eu sabia muitos verbos no presente, no futuro, no passado, porém eram verbos soltos. E outro erro aí, acho que foi um dos maiores meu, na época, foi querer me comparar com pessoas que já faziam cursos e também já falavam alguma coisa e eu queria me comparar. Até com o nativo eu ficava, poxa, será que um dia eu vou atingir esse nível de inglês? O que eu não sabia é que eu atingiria sim o nível fluente na língua inglesa. Agora, o que funcionou para mim? Depois de muito tempo estudando ali no dicionário, eu tenho um irmão mais velho e ele tinha alguns livros de inglês da escola que já tinham exercícios. Por exemplo, eu estava na quinta série, eu acho que ele já estava no oitavo ano ou ensino médio, agora eu não vou lembrar muito bem. E aí eu fazia, acabava pegando deveres ali que estavam em branco, eu fazia o dele, fazia o meu. E eu também colocava em prática o quê? Foi surgindo aquela época do MSN, não sei se você me assiste, chegou a pegar aquela época do MSN, então a gente ficava no MSN ouvindo música. E aí surgiram alguns sites, Ball, UOL, e aí a gente, o Google também, e a gente procurava ali letras de músicas, então eu ouvia muito pop rock, punk rock, entendeu? E eu ia ouvindo as músicas e, poxa, o que eles estão falando? Então eu lia as músicas, a letra das músicas em inglês, tentava traduzir com o que eu já sabia, quando eu não sabia mais para onde ir, aí sim eu pesquisava a tradução. Então eu lia, cantava, repetia, e aí isso virou mais ou menos uma rotina. Então a gente ia para lan house, eu e os meus amigos, ou eu sozinho,
depois da escola. E aí eu escutava música, tentava ver ali a letra, pelo menos em inglês primeiro, para depois tentar traduzir sozinho e aí sim buscar uma ajuda na internet. E isso virou uma espécie de inglês prático na minha vida. Era ler, cantar, e eu cantava sem vergonha nenhuma. Então eu ia pra Lan House, eu via e ficava cantando ali. Até algumas pessoas olhavam, poxa, você até canta bem. Na verdade eu não canto nada bem, mas as pessoas, né, vão levando em consideração. E eu cantava ali, ficava cantando num tom mais baixo. E eu gravava muita letra de música, então eu aprendi muitas expressões e aí sim eu conseguia utilizar o inglês de forma prática, eu conseguia produzir. E muitas das vezes eu me pegava já pensando em inglês, então eu pensava comigo, como é que eu consigo formular essa frase? Poxa, na música fala desse jeito, naquele jogo eu já vi um tempo verbal diferente, então eu traduzia missões de jogo, eu tinha um caderno onde eu anotava as expressões que eu via nas músicas, então eu revisava semanalmente ali as expressões que eu já tinha aprendido ou ouvido. Quando eu não sabia alguma coisa, eu tenho um amigo que ele já fazia o curso de inglês e ele sabia muito mais que eu. Então a gente trocava figurinhas na escola. E ele até falava, poxa, você nem faz curso, você sabe bastante coisa. E até uma coisa que abriu muito os meus olhos foi uma professora de inglês minha. O nome dela é Carla. Eu nunca mais a vi. Ela me deu aula no quinto ano e no sexto também, se eu não me engano. E eu sempre acabava os deveres, as tarefas rápido demais e sempre estava certo. E aí uma vez ela até ofereceu aula particular, ela falou, olha, você tem um futuro brilhante no inglês, por que a gente não fecha um pacote, eu dou aula particular? E mais naquele momento, a minha mãe não tinha condições de pagar curso de inglês para mim ou um professor particular, como eu falei no início do vídeo, nem intercâmbio, nem nada do tipo. Mas ainda assim, eu tinha vontade, o desejo de me colocar, me expor ao inglês diariamente. Então eu lia revista em inglês. Tinha uma função, eu não lembro, não vou saber agora. Se tem ainda, eu acredito que tinha na época, na minha televisão, uma função chamada tecla SAP, que você conseguia deixar o áudio em inglês e também tinha o closed caption, né? Você conseguiria deixar as legendas no vídeo. Então você via em inglês e via a legenda assim simultaneamente. Então eu fui descobrindo muitos caminhos. Naquela época eu não tinha internet para a gente ficar o tempo todo em casa. Quem tinha era a gente com muita condição, que tinha computador e tinha acesso à internet diário. Eu sou da época que eu fui ter internet muitos anos depois, na época do MSN, como eu falei, do Orkut, se vocês pesquisarem aí, vocês que não são da época, pesquisarem quando que foi o Orkut, o MSN. Deve ter sido 2006, 2005, por aí, que eu tinha 15, 16 anos. Então naquela época ou eu ia pra Lan House, ou tinha que esperar chegar o final de semana para eu entrar na internet depois de 2 horas da tarde no sábado e no domingo era liberado. Então eu tinha esse contato com a internet sim, mas bem depois de quando eu já tinha aprendido algumas coisas em inglês. Inclusive, uma das coisas que me animou muito aí para seguir nesse caminho foi o quê? Um conhecido de um tio meu, ele era mecânico e ele ganhou um livro de peças de carro em inglês. Ele precisava muito aprender sobre algumas peças que ele ainda não conhecia. Então meu time indicou, eu era novo, tinha uns 13, 14 anos na época, e eu só tinha o dicionário. E então eu traduzi, eu cobrei na época, foi R$ 200. Se você for pesquisar aí quanto que valeria R$ 200 naquela época hoje, deveria ser muito dinheiro. Eu não vou saber com esse lance de correção da inflação, de dinheiro e tudo mais. Enfim, vocês pesquisem. Eu cobrei R$ 200, demorei umas 2 semanas para traduzir um livro de 30, 25 páginas. Era um livretinho desse tamanho assim, com as imagens e tal. E eu traduzi muitas das coisas que estavam ali no livreto sobre mecânica. E ele ficou muito feliz, que ele, nossa, isso aqui é isso e tal. Então esse foi o meu primeiro trabalho. E eu comecei, né, a ter muito interesse pelo inglês e a aprender a traduzir coisas. E muitas das vezes, como eu já disse, eu pensava em inglês, eu formulava, mesmo que errado, eu formulava em inglês, produzia, falava no espelho, falava sozinho, cantava, lia letra de música, usava a tecla SAP na minha televisão e isso foi me ajudando muito. Mas uma coisa que me ajudou muito também
foi de uma forma errônea no início, que eu também não tive nenhum caminho, nenhuma direção de ninguém. Eu tive que descobrir tudo sozinho. E eu usei muito dicionário, eu aprendi muito vocabulário e muitos verbos, como eu falei, aquela listinha. Eu fazia muitas listas de verbos no presente, no passado, no futuro. Algumas expressões, mas fora de contexto, então não me ajudava muito. Aí eu só conhecia e não produzia tanto. Muitos anos depois, surgiu aí o acesso ao YouTube, né? Como vocês têm hoje aí, praticamente todo mundo tem acesso ao YouTube. Então eu tive acesso ali ao YouTube, então fui vendo muito mais, fui vendo clipes já legendados e a gente podia botar a legenda em inglês ou em português ou até em qualquer outro idioma. E eu fui tendo aulas particulares até que eu comecei a trabalhar em um curso de inglês e eu trabalhava de secretário, depois eu terminei o curso de inglês e dali eu virei professor e fui me aprofundando muito mais. E sou o que eu sou hoje aqui no YouTube, estou passando para vocês o meu conhecimento. E eu espero que esse vídeo esteja te ajudando a abrir sua mente aí para saber utilizar as ferramentas que você tem de graça aí e não precisar pagar um curso. Mas eu aconselho você sim ter um tutor, algum professor particular. Inclusive eu ofereço aulas particulares, eu tenho um curso de inglês que eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição também se vocês tiverem interesse. É um inglês bem basicão aí para você poder se comunicar a princípio, sem se cobrar, sem... Você vai crescer no seu tempo. E o que eu aconselho? O que você pode fazer hoje? Meu conselho é, tira aí 10 minutinhos de vídeo no YouTube em inglês com legenda em inglês. 10 minutinhos ouvindo uma música, lendo a letra e depois tentando traduzir ou tentando entender tudo em inglês. Absorve o máximo que você puder em inglês. Depois produzir também, anotar o que você entendeu daquela música e depois você pesquisar se você acertou. Ouve a música, opa, estou entendendo isso, vai anotando. Anota em inglês, depois anota a tradução e depois vai pesquisar na internet, assim como eu fiz muitos anos atrás. E você também pode escolher pelo menos as 5 frases úteis para você repetir em voz alta todos os dias. O ChatGPT, ou ChatGPT, como a gente conhece, está aí para isso. O prompt pode ser: me dê 5 frases simples em inglês para eu reproduzir em voz alta durante esse dia de hoje. Então você vai ter 5 frases úteis para você repetir. E não é sobre quantidade, é sobre a qualidade, sobre a constância. Um passo aí por dia, né, que você der a seu favor usando o inglês, vai te mostrar uma evolução que você nem imagina. Você não precisa, tenha em mente, você não precisa de muito dinheiro. Você precisa só de força de vontade e constância para você elevar o seu nível de inglês. E se eu aprendi inglês sozinho, eu acredito que você pode também, e eu estou aqui para te ajudar. Deixa aqui nos comentários se você passou por alguma coisa do tipo, se você conseguiu aprender inglês sozinho ou quais ferramentas que você usa. Deixa aqui no comentário ou me dê sugestões de aplicativos que eu não falei aqui no vídeo, que no próximo, quem sabe, eu posso trazer para vocês. Né? E a gente vai trocando figurinhas aí de como aprender inglês sozinhos aqui na internet, no YouTube. E para a gente encerrar, eu vou pedir mais uma vez, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, comenta, curte, compartilha. E você sabe que todos os sábados às 18 horas a gente tem um encontro aí para falar sobre inglês, aprender e trocar figurinhas. Então, até o próximo vídeo. Valeu!